RJ de volta com a cobertura da eleição. Todo dia no RJ, segunda edição, a gente mostra para você o dia de campanha de candidatos e candidatas à Prefeitura do Rio. As propostas que eles e elas têm para a saúde, educação, transporte, para todos os temas mais importantes da cidade, não é? Hoje, o RJ, primeira edição, dá início à série de entrevistas ao vivo com os 6 mais bem colocados na última pesquisa do Ibope. Nessas entrevistas, a gente aborda os temas polêmicos das candidaturas. É hora de confrontar candidatos e candidatas com o desempenho deles em cargos públicos. Um sorteio na presença dos representantes dos partidos determinou a ordem das entrevistas. E hoje a gente recebe a candidata do PCdoB, Jandira Fegali. Boa tarde, candidata. Boa tarde a você, Ana e Mariana. Vocês estão vendo, Ana Luísa Guimarães participa da entrevista com a gente. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Mariana. O tempo é de 15 minutos com 30 segundos de tolerância. Esse tempo, candidata, começa a ser contado a partir de agora. Candidata, o Estado do Rio tem 2 prefeituras administradas pelo seu partido, o PCdoB. Uma delas é Barra Mansa. Em junho desse ano, o prefeito Jonas Marins, o secretário de Saúde e o secretário de Administração foram afastados dos cargos, acusados de desviar R$ 2.318.000 na compra de medicamentos. Pergunto à senhora, isso não é grave? É grave se fosse verdade. Seria grave, de fato, se fosse verdade. Essa ação de retirada do prefeito foi superada no Supremo Tribunal Federal, que, por falta de nenhuma prova, por falta de qualquer prova, foi devolvido ao cargo imediatamente. Então, o Supremo Tribunal Federal superou uma juíza de primeira instância que, sem nenhuma prova, afastou um prefeito que já está no cargo de volta, logo depois dessa retirada. Candidata, eu tenho outro dado aqui em relação à Barra Mansa. O secretário de Administração é irmão do prefeito. A cunhada do prefeito era responsável pelas licitações da Secretaria de Saúde. Tem mais, a mulher do prefeito é a secretária de Assistência Social. Candidata, a senhora acha razoável ocupar, assim, a prefeitura com pessoas da própria família? Olha, eu não faria isso, como nunca fiz, mas todos 3 são cargos de carreira da Prefeitura de Barra Mansa. Ninguém foi nomeado em cargo de confiança, sendo de fora da estrutura. Todos 3 tinham uma imensa experiência administrativa e foram chamados a cumprir suas funções de forma competente e técnica. Todos são quadros de carreira da Prefeitura. Eu não faria porque acho que não é o melhor critério. Mas é questão Mas moral, acho, sinceramente, candidata, que discutir Barra Mansa a essa altura... O prefeito não deveria dar o exemplo, candidata? Não deveria dar o exemplo mesmo, considerando que há outros tantos concursados ali em Barra Mansa? Acho também, acho que não é o melhor critério, mas também não pode ser um critério condenatório, porque eram 3 pessoas competentes e cumpriram sua função. Então, acho que esse critério único de ser um cunhado ou um irmão não pode ser o critério. Eu não faria, repito, como nunca fiz, nunca nomeei ninguém da família, nem marido, nem ninguém. Mas acho que esse não pode ser o único critério quando eles são de carreira e funcionaram competentemente na Prefeitura. Candidata, a outra prefeitura administrada pelo seu partido, o PCdoB, é a Prefeitura de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Sexta-feira da semana passada, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública financeira. O IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica, foi divulgado há poucos dias. Eu tenho os números de Belfor Roxo aqui, candidata. Ficou em último lugar entre as 21 cidades da região metropolitana. Pergunto à senhora, por que o projeto do seu partido para a educação não funcionou em Belfor Roxo? Olha, deixa eu falar. Belfor Roxo é uma cidade muito pobre, com arrecadação nenhuma, e dependeu muito de recursos do Estado e do governo federal. Nós tentamos ajudar, foi muito difícil. Tanto que o prefeito sequer se candidata novamente. Ficou completamente desiludido da sua gestão e está saindo. Fez esforço, batalhou, não conseguiu, reconhece a dificuldade, nem candidato mais é à reeleição. A senhora acha que ele teve responsabilidade nesses números? Sempre tem, né? O gestor tem suas responsabilidades. O problema é que outras cidades se maqueiam, né? Por exemplo, no Sudeste, entre as 500 melhores cidades do IDEB, não há nenhuma do estado do Rio de Janeiro, nem a capital do Rio de Janeiro. Então, assim, cidades que podem maquiar, têm capacidade de endividamento, não conseguem. Nem a cidade do Rio de Janeiro, que piorou no IDEB, né? Então, Belfor Roxo é uma cidade com arrecadação nenhuma, que depende exclusivamente de outros recursos. E no momento de crise, como todas as cidades estão falindo, ele teve muita dificuldade, tanto reconhece isso que não é mais candidato à prefeitura. Mas insisto, depois de 3 anos do PCdoB à frente da Prefeitura de Belfor Roxo, Belfor Roxo continua sendo o pior município do estado no primeiro segmento. Isso estamos falando de um partido que diz ter como educação como prioridade. E é, só que nem todo gestor consegue cumprir coerentemente na mesma condição que a gente propõe. Isso que eu digo, depende da cidade, da arrecadação, da capacidade de sua equipe de realizar. Então eu não posso responder
por uma dificuldade de Belfor Roxo. Eu estou discutindo a cidade do Rio de Janeiro e a minha história, não a do prefeito de Belfor Roxo. Candidata, sim, a senhora apoiou um governo que é acusado pelo Ministério Público Federal de ter montado uma propinocracia, um governo regido por propinas. A Lava Jato colocou muitos membros do PT na cadeia, marqueteiros de campanhas presidenciais, muitos ex-ministros e ministros são acusados de corrupção, inclusive o ex-presidente Lula. A senhora não se constrange de ter sido uma das maiores aliadas de um governo com tantos acusados, com tantos escândalos? Na sua avaliação, quanto dessas denúncias pode prejudicar a sua candidatura à Prefeitura do Rio? Bom, primeiro eu digo, Ana, que eu tenho maior orgulho de ter tido meu partido participando do governo Lula e Dilma. Eu acho que corrupção tem em vários governos, né? E as pessoas que corromperam e que roubaram têm que ser apuradas, investigadas e condenadas. Eu acho que isso tem que ser feito. O problema que nos chama a atenção é a seletividade. Aécio Neves já está citado em 8 delações. E não se deve combater sempre a corrupção, seja em que partido for, Michel Temer está delatado em 4 delações. Romero Jucá teve uma gravação dizendo que queria o impeachment para parar a Lava Jato. A cúpula do PMDB. Por que só acusa o Lula e sem prova? Aquele espetáculo ridículo do procurador do Ministério Público Federal não se que deve... acusou Lula. Deixa eu só te concluir, Ana, que acusou Lula sem prova nem ele dizia, eu tenho convicção e não tenho prova. Qual é a prova contra Lula? Qual foi o patrimônio de Lula? Qual é o patrimônio de Dilma? Dilma foi impeachmentada sem crime nenhum. Mas, isso é golpe, candidato, me desculpe, eu vou repetir. Foi um golpe de Estado feito no Brasil. Nós estamos fazendo a eleição municipal embaixo de um golpe de Estado. O governo que eu apoiei... São números da Lava Jato. Número da Lava Jato. 42 bilhões de reais em prejuízos. 6 bilhões e 200 milhões de reais em propinas. 76 prisões preventivas, 92 temporárias, 106 condenações. Só para eu concluir. E a Justiça ainda vai julgar o ex-presidente Lula. A senhora considera que pode ter havido, sim, corrupção em alguns desses casos, ou a senhora acha que em todos sejam casos fantasiosos? Não, eu acho que pode ter havido corrupção em alguns casos, sim. Eu acho que tem que apurar, condenar, julgar, dar direito de defesa e punir. Mas a senhora não se constrange Não, diante porque disso? isso você não pode generalizar. O fato de ter alguns corruptos dentro de alguma legenda, isso não significa você jogar no lixo a história de um partido que tanto bem fez ao Brasil. O meu orgulho é de ter feito aliança nesse governo para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida, para 786 mil jovens do Rio de Janeiro terem acessado a universidade e o Pronatec. Nós temos feito Luz para Todos, de termos feito trabalho no semiárido brasileiro, de termos colocado as mulheres na universidade. Então, esse é o meu orgulho, da gente ter conquistado a Olimpíada para o Brasil, que nós tínhamos o ministro do esporte na época. Nós fizemos uma aliança em nome de projetos que mudaram. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome. E a Petrobras, candidata? A empresa anunciou que a Petrobras corrupção... é nossa, Ana. Só para eu concluir. Povo a empresa brasileiro. anunciou que a corrupção causou um prejuízo de 6 bilhões e 200 milhões de reais em 2014. São informações do balanço da empresa, que inclusive foi auditado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Não foi uma admissão do governo de que houve sim corrupção na empresa? Pode ter tido e deve ter tido de fato. O próprio diretor Paulo Roberto Costa, que foi demitido por Dilma, ele faz a delação e admite. Então, que houve corrupção. Agora, o Paulo Roberto Costa foi indicado pelo PP. Ele não era do PT. Vários outros diretores foram indicados por Fernando Henrique, foram indicados pelo PMDB. Isso não é um problema da Dilma ou do Lula. Isso é um problema de corrupção de figuras que se corromperam e, vamos dizer assim, lesaram o patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras. Mas a Petrobras acabou de bater recorde de barris de petróleo. A Petrobras acabou de ganhar um prêmio lá fora. A Petrobras é uma empresa do povo brasileiro que supera tudo isso com muita tranquilidade. Então, a corrupção tem que ser apurada, mas a corrupção nunca foi provada a participação de Dilma, muito menos de Lula. Então, quando as notícias são dadas, que apure os esquemas de corrupção desde lá de trás, desde o esquema de Fernando Henrique, desde o PMDB, o PP de Dornelles e tantas outras pessoas que ninguém... Aliás, vocês deviam, como jornalismo, cobrar mais que essas acusações sobre PSDB, PMDB, PP e tal fossem feitas e acusados do mesmo jeito que estão tentando acusar Lula. Candidata, temos outros temas ainda. Como deputada, em 2005, a senhora propôs uma emenda parlamentar que beneficiou diretamente o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, que é presidido pelo seu marido, Severino Almeida Filho.
A verba de 2,5 milhões de reais foi usada para a construção de um simulador que está instalado na sede do sindicato. Pergunto à senhora acha correto ter apresentado uma emenda parlamentar que beneficiou diretamente o sindicato presidido pelo seu marido? Você está com a informação errada, me desculpe. A emenda foi feita para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que buscava naquele momento fazer uma extensão pela sua faculdade de Engenharia Naval e gostaria de fazer esse trabalho junto aos marinheiros. Mas a senhora não vê problema de um simulador que é da UFRJ, está instalado no sindicato? Mas isso é uma decisão da FRJ, não é seu minha. marido? Desculpa, essa é uma decisão da FRJ. A FRJ, no seu modelo de extensão, buscou o sindicato. Eu fiz a emenda para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a Universidade Pública Federal, que no seu trabalho que tem de extensão... o seu marido? Não, meu marido não. Até porque, além de ser ex-marido, o sindicato não foi beneficiado em nada. O sindicato botou recursos no projeto. O que a universidade fez foi construir um simulador onde ele podia ser melhor trabalhado junto à Faculdade de Engenharia Naval. Então, isso não é uma decisão da parlamentar, é uma decisão da universidade que resolveu fazer um projeto de extensão onde havia mais competência para fazer. E, diferentemente do que dizem, a universidade botou recurso, o sindicato botou recurso e continua botando em todo o avanço tecnológico do próprio simulador, que serve ao mundo inteiro, serve ao Brasil e serve aos marítimos brasileiros. Então, essa informação está errada. Candidata, são tempos de crise no Brasil. E a senhora está propondo construir 220 mil casas populares. A gente fez a conta, levando em consideração aí o preço médio das últimas unidades habitacionais construídas aqui no Rio de Janeiro. A sua promessa custa 31 bilhões de reais. Candidata, é uma promessa de construir mais do que uma Niterói em 4 anos de mandato. Com que dinheiro? Deixa eu lhe falar. Primeiro, eu não disse que ia construir 220 mil casas. Quando eu fiz a entrevista na rua... A senhora disse que ia perseguir essa meta e em entrevista na RJ. A meta de superar o déficit habitacional. Perseguir a meta não significa construir 220 mil casas em 4 anos. A senhora mencionou 220 não, mil. Eu disse que o déficit é esse, e é verdade. Aliás, o déficit é maior, viu? Porque se eu considerar a inadequação habitacional, casa de papelão, se eu falar de casa de madeira, de falta de banheiro, de coabitação, de falta de janela, de ventilação que dá tuberculose na Rocinha... E como fazer isso tudo em tempos de crise? Mas ninguém disse que ia ser em 4 anos. Eu disse que ia perseguir a superação do déficit e, obviamente, com metas anuais dentro do orçamento possível. Orçamento que deve ser da cidade, orçamento que deve ser do governo federal, que agora esse governo golpista de Temer propôs redução de 56% do projeto de habitação para o Brasil. Quantas casas a senhora acha que é possível fazer dentro do seu mandato? Olha, eu só acho que é possível avaliar isso quando nós auditarmos as finanças da prefeitura. Porque cada hora se tem um dado, né? Cada um dá um dado de crise financeira, a crise da Previdência é clara, não é? Mas nós queremos, de fato, fazer uma auditoria das contas da prefeitura, ver exatamente o que podemos puxar de recursos federais e novas modalidades institucionais que obriguem o setor privado que investe na cidade a ter como contrapartida a habitação popular, que é o que a prefeitura não fez. O Porto Maravilha é lindo. No entanto, não tem uma habitação popular. No seu programa, candidata, a senhora também fala em reurbanizar favelas, em revitalizar a Avenida Brasil, construir ciclovias, para mencionar apenas, claro, algumas promessas. Como fazer isso em tempos de crise? Com que dinheiro? A senhora pretende aumentar imposto? Não, não aumentar imposto. Mas é importante dizer o seguinte, que a arrecadação da cidade está em baixa, porque não há uma base produtiva real. A base produtiva é oca no Rio de Janeiro. Faltam 2 minutos. O único braço de acumulação aqui foi a especulação imobiliária e o comando das empresas de ônibus sob a prefeitura. Não há uma estrutura produtiva na indústria, não há uma estrutura produtiva em cadeia de serviço, nem na economia da cultura. Então, a arrecadação se aumenta desenvolvendo a economia com o poder de compra do município, inclusive pequenas e médias empresas, como, por exemplo, tecnologia da informação e comunicação. Então, mas eu te digo, se o meu orçamento for de 29 bilhões, como está previsto, a prioridade é o que vai ser executado, mesmo que outras áreas fiquem de fora. Nós precisamos executar saúde, precisamos superar déficit de creche com horário estendido, precisamos garantir equipes completas na clínica da família com 3º turno e com o CISREG que regule todo o sistema e as pessoas não fiquem esperando em casa e que a habitação e as favelas sejam atendidas. Nós vamos criar uma estrutura na prefeitura para fazer uma intervenção unificada dentro das favelas, que é a área mais abandonada pela prefeitura atual. Candidata, mais uma questão. A senhora foi dona de um restaurante em Copacabana. Fui. Em março do ano passado, a empresa fechou as portas. Fornecedores, então, entraram na justiça cobrando dívidas. 8 funcionários procuraram a justiça para exigir direitos trabalhistas.
A candidata, a gente sabe, uma das bandeiras da senhora é a defesa, o direito do trabalhador. Pergunto à senhora, por que teve problemas com a Justiça do Trabalho na administração do seu restaurante? Então, eu, imaginando que viria essa pergunta bizarra para mim, eu trouxe para Tem um vocês minuto. a declaração da empresa, do sócio da empresa, que substituiu o restaurante Copacabana, que fez a Boulangerie Guerrin e que assumiu todas as dívidas trabalhistas em fevereiro de 2015. Mas a senhora repassando esse passivo trabalhista, a senhora não abre mão de estar aí ao lado funcionários que cooperaram, trabalharam na empresa Não, da senhora? peraí, você está querendo superar a legislação trabalhista agora. Quando alguém compra a sua empresa ou ela assume a empresa, ela assume os passivos. Todos os funcionários foram ressarcidos. 8 que discordaram do valor entraram na justiça e está sendo negociado pela pessoa que substitui a empresa. Essa responsabilidade não é minha desde fevereiro de 2015. E a todo momento usam isso contra mim. Eu sou uma pessoa que tem lado. E jamais abandonaria trabalhadores ou direitos trabalhistas. Essa responsabilidade não é minha. O seu restaurante fechou em março. Em fevereiro, no acordo firmado, quem assumiu a empresa, assumiu o seu passivo, inclusive trabalhista, com os 6 ou 8 que recorreram ao justiça trabalhista. Essa responsabilidade não é minha desde fevereiro de 2015. Então eu peço que parem de fazer esse tipo de acusação, porque ela não ajuda e ela acaba distorcendo a minha história, a minha imagem diante da sociedade. Está aqui a declaração, se vocês quiserem cópia, eu deixo com vocês. Obrigada, candidata. Seu tempo acabou. Muito obrigada pela sua Eu não participação. posso nem fechar meus 30 segundos? A gente já passou um tempo, candidata. Não, ali está A senhora 0 já dos usou- 15. Eu entendi que eu já tinha usou 30. o tempo assim. Gostaria já só de acabamos. fazer um convite, se eu puder. Quarta-feira nós faremos um comício na Ceilândia com a presença da presidenta Dilma. E gostaria de convidar todos vocês para estarem comigo e com Dilma na quarta-feira na Cinelândia às 17 horas. Muito obrigada, candidata, pela Eu que sua agradeço. participação. Obrigada, candidata. Boa tarde. Daqui a pouco, à 1h da tarde, a candidata Jandira Fegali do PCdoB dá entrevista ao G1, hein? E às 2h15 é a vez do candidato Carlos Osório do PSDB. Você acompanha tudo isso ao vivo no g1.com.br/RJ. E daqui a pouco,